Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos ao primeiro episódio do Domingão da Finova, programa que vai ao ar aos domingos, né, onde eu trago aqui principalmente falando sobre análise técnica. Vou trazer aqui de 10 a 12 empresas e mostrar graficamente, né, o que eu estou olhando para o futuro daquela empresa, seja no curto prazo ou médio e longo prazo. Se você tiver alguma sugestão de alguma empresa que você gosta e você quiser que eu traga aqui para a gente olhar, deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse conteúdo ele é exclusivo para você que é aqui do YouTube. Então, dá uma moral aqui pra gente, deixa seu like, compartilha o vídeo com alguém que gosta também de mercado, de investimentos e que você conhece. E não deixe de comentar a sua empresa que você quer que eu traga aqui no próximo vídeo. Beleza? Bom, então, sem enrolação, vamos direto aqui pro meu Profit, que eu vou mostrar o que eu preparei para vocês hoje. Bom, então já estamos aqui no meu Profit. Vamos, né, de praxe, começar pelo Ibovespa, né, dar uma olhada aqui o que eu tô... o que tem graficamente, né? Então, no gráfico diário aqui do Ibovespa, a gente consegue ver que ele faz uma clara tendência de alta aqui, né? A gente consegue traçar aqui uma LTAzinha bem simples aqui, a gente sabe que mostra, né, que o nosso Ibovespa está numa tendência de alta. Porém, o que eu fico um pouco receoso aqui? No rastreador já está mostrando há alguns dias já que ele tá bem sobrecarregado já esse movimento de alta. Então, inclusive acho que a média das médias em algum dia, se eu não me engano, 3 dias atrás, pegou 71, que é uma média bem alta. Então mostra essa falta de força realmente do Ibovespa. A gente também consegue ver aqui no gráfico diário que teve uma tentativa aqui de topo, teve essa máxima histórica, teve uma tentativa, logo deixou uma sombra, então mostrando realmente fraqueza nessa região aqui de 140 mil pontos. Aí teve uma correção, voltou e não superou. Então vocês podem perceber aqui, ó, que no outro teste ela chegou a bater, só que entrou força, então entrou força vendedora, deixou essa sombra aqui. E nessa outra pernada de alta aqui, que foi segunda-feira, se não me engano, ele nem chegou na região lá dos 140 mil pontos e já deixou bastante sombra aqui nesse candle diário. E logo depois entrou uma correção. E hoje, né, na sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, logo depois do mercado fechar. Então eu tô gravando aqui às 6 horas da tarde, o mercado fechou faz uma horinha. Logo depois também que o Flamengo acabou de ganhar do Chelsea, então é um momento que tô bem animado. Então, o Ibovespa fecha essa sexta-feira aqui do dia 20 com esse candle aqui mais feio, né, um pouco mais forte de queda, mas correção normal, na tendência de alta. A gente consegue perceber também que no semanal, tanto a média de 252 quanto a média de 125 ainda não se cruzaram, mas estão apontando para cima. A média de 62 também apontando para cima e a média aqui mais curta apontando para baixo, mas normal por causa dessa correção que o Bovespa passou aqui nessa região aqui de congestão. Então, por Ibovespa era isso. A gente está aqui, provavelmente vai ter... O rastreador também está indicando isso. Também teve questão macroeconômica, né? Saiu mais um aumento da Selic. Então, isso impacta diretamente empresas mais sensíveis a juros. Também tem uma fuga de capital da renda variável para a renda fixa. Então, eu acredito que o Ibovespa, mesmo em uma tendência de alta, ele pode chegar aqui nessa região da média de 62, até porque ele está bem longe da média, né? Se a gente for ver aqui, dá quase uns 4%. Hoje fechou, vamos ver aqui hoje. Ainda teria mais quase 2% aí, 1,90 para chegar nessa média. E daí, eu acredito então que ele pode fazer essa correção. Acompanhando o rastreador também a gente consegue ter uma ideia mais geral também de como que tá o movimento. Próximo ativo aqui
que é já completando também o que foi postado na nossa parte de análise, que a gente falou sobre BBSE. BBSE eu tô gostando bastante, para falar bem a verdade. No gráfico diário aqui, quando eu postei lá na plataforma sobre o BBSE, foi mais ou menos nessa região aqui. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui. Eu consigo desenhar? Foi mais ou menos nessa região aqui que eu tomei posição, nesse candle aqui, para ser exato. Porque justamente ela bateu aqui na média longa, e respeitou, né, a média longa ascendente. Então, até acho que um dia depois, 2 dias depois, ela deu uma subida legal, foi esse candle aqui. Na real, fechou meio estranho esse candle aqui, deixou um doji. Mas se for pegar desse candle até aqui, deu quase 1,70 de alta. Daí a posição que eu falei pra vocês lá, que eu tava... A opção, no caso, que eu tava posicionado, valorizou ali cerca de 70%, 80%. Mas eu não saí da opção, como vocês podem ver, ela tá aqui ainda. Eu vou até depois mostrar pra vocês. Eu tô negativo nela agora. Mas o movimento de BBSE ainda segue tô bem confiante ainda, segue bem bonito pra mim. Teve mais... Reparem que toda a queda dela tá deixando bastante sombra. Então isso mostra que essa região aqui tá entrando... Sempre tem comprador, né? Diferente, por exemplo, desse candle aqui, que foi um candle reto, né? Ele caiu até o final aqui. Ou esse outro candle aqui caiu até o final. Esse aqui é bem feio. Então, a gente consegue ver que nessa região aqui tá entrando força compradora. Então tá entrando demanda pelo papel. É uma região que, de novo, que ela toca a média móvel, né, de 252, e entra e deixa uma sombra na parte de trás, tá? Região bem próxima também dessa LTA aqui. Deixa eu só mudar pro semanal, que fica melhor de ver. Vamos mudar pro semanal aqui, então tá bem próxima já, ó, no semanal fica até mais limpo, né, de ver. Eu gosto às vezes de olhar mais no semanal também. Então a gente consegue ver que está bem próximo aqui dessa região da LTA. E também tem um outro ponto bem legal aqui, que é uma região de antigo topo, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Essa região aqui nessa linha era uma região de antigo topo de BBSE. Então pelo princípio, né, da bipolaridade, né, que rege aí a análise gráfica, era um antigo topo, que era topo histórico, para falar bem a verdade, então não era qualquer topo. Tem até um caso que a gente vai falar mais pra frente também, que rompeu o topo histórico. Então, a gente percebe que ela rompe esse topo histórico, deixa um doji aqui, então ela testa de baixo para cima essa antiga resistência, que agora virou um suporte. E de novo, tá vindo testar aqui, deixando sombras. Então, graficamente, assim, eu tô bem otimista com o BBSE. Além de ser uma boa empresa, inclusive tá no ranking de ações. Então, além de ser uma boa empresa, é uma empresa que passou por uma correção bem grande, então quase 18% aí de queda. Tá num momento tá numa região gráfica muito importante, então próximo de LTA de longo prazo, próxima de um suporte aqui que era um antigo topo histórico, e no gráfico diário tá quase em cima de uma das médias móveis de longo prazo, né, de um ano atrás. Então, estou posicionado por opções ainda. Minha opção é vencer no próximo vencimento agora no mês 7. Então temos ainda mais uns 22 dias úteis, se eu não me engano. Aí só para mostrar aqui para vocês, então a região aqui, eu vou mostrar aqui no diário como que foi. Ó, então eu não lembro quando que eu tomei a opção. Que dia que foi? Foi dia 17, será? Não lembro o dia que eu comprei. Mas foi no dia 12 que eu postei na plataforma, foi dia 13, se não me engano. Que eu peguei aqui, então teve... Ops. Aqui. Isso mesmo. Isso, foi no dia 13 que eu tomei a opção, então eu tomei a 95 centavos, então reparem que ela teve essa altinha aqui.
chegou a 60% na real, 56%. Aí, como a ação caiu, né, a gente começa a ter uma correção na opção, e no momento tá 75 centavos, então eu tô tomando aí um menos 21%, mas o mercado de opção é bem volátil, então qualquer alta aí de 1, 2% que eu acredito que a ação vai ter, aí a gente consegue sair nesse lucro aí, dado aquele objetivo de rentabilidade que eu botei lá na plataforma. Então, BBSE em resumo é isso, tô bem confiante aqui com ela, uma região boa, empresa boa, então pra mim tá bem legal essa posição. Aproveitando aqui o gancho, né, vamos falar sobre BBAS, né, BBAS. Banco do Brasil também, né, teve aquela correção grande, dado o resultado agora do primeiro trimestre. Porém, da minha visão, o Banco do Brasil tá um pouco pior graficamente, para falar bem a verdade. Tem uma LTA aqui, deixa eu botar aqui no semanal, que daí fica menor a janela de tempo, fica melhor para ver. Banco do Brasil tem uma LTA aqui desde 2015, 2016, que foi lá do governo Dilma, então que as estatais estavam bem ferradas mesmo. Então tem essa LTAzinha aqui que bate no Covid, bate no 2021 também, e também tem um cost aqui no final de 22. Então eu gosto bastante dessa LTA, além dela ser muito longa, tem quase 10 anos, ela bate em pontos críticos bem legais, né? Por exemplo, Covid, então ela é bem representativa. Eu marco aqui também essa região de topo aqui, eu até posso mudar a cor aqui, vamos botar nesse laranja, o topo histórico. Em azul aqui também eu marco as questões das regiões de suporte. Então, o Banco do Brasil tinha um suporte aqui, que era o suportezinho mais de curto prazo, digamos assim. Aqui foi no início do ano agora. Como vocês podem ver, no semanal ele passou reto. Já furou, então podemos tirar isso aqui, já não é mais representativo. Ela já furou, ela já nem deu bola para esse suporte. E também tem outra região aqui que era um antigo topo, então pode ver que tem um teste aqui, outro teste, era um topo da ação. Também passou reto aqui e fez o teste de baixo para cima, então percebe também que a bipolaridade serve também nesse caso. Testou de baixo para cima, mostrou resistência nessa região de preço e deixou esse candle aqui, quase um martelo mais gordinho aqui, com uma sombra para cima. Então podemos tirar também essa linha aqui, porque não representa mais, já que a ação só ignorou não, né, mas não é mais uma resistência, um suporte, né, para Banco do Brasil. Então, o que eu estou enxergando para Banco do Brasil e o que provavelmente, se chegar nesse patamar aqui de preço, eu vou me posicionar. Eu estou olhando bem essa LTAzinha aqui mesmo. Vou deixar uma setinha aqui, que provavelmente, se caso ela vier para cá, tem grandes chances de voltar a entrar fluxo comprador, né? Entrar a demanda pelo preço. Então, só vamos... Peraí, deixa eu tirar aqui. Quanto que daria essa queda? Daria mais espaço aí para 6% de queda. Então, o Banco do Brasil, na minha visão, na minha forma, né, de enxergar gráfico e operar gráfico, para mim ainda não está no ponto que eu gosto. Eu ainda deixaria cair um pouco mais, para daí sim me posicionar tanto no mercado à vista como no mercado de opções. Terceira empresa aqui então, vamos falar de Cosan. Eu separei Cosan mais porque ela é bem queridinha aqui do pessoal, né? É bem famosa, até eu já comprei Cosan na minha vida, tomei um fumo legal nela quando eu não sabia o que estava fazendo. Então, e hoje eu vi que ela caiu 9%, então eu resolvi trazer ela aqui. Tem mais essa região aqui de suporte nos 6,84, dado que saiu mudança na Selic e Cosan é altamente endividada,
Eu não duvido dela buscar de novo essa região aqui dos 6,80. No gráfico diário aqui, não me diz nada essas médias, ela só caiu reto e foi um candle bem feio, sem sombra nenhuma, caiu até o final. Então, realmente cenário bem feio aqui para Cosan. No semanal também as médias estão bem longe. A média de 21 aqui também só passou reto, nem tava mostrando um pouco, pode ver que ela tava mostrando um pouco de resistência aqui, deixando sombras. Mas esse candle aqui bem feio mesmo. Se eu fosse abrir opção, posição em Cosan, eu teria uma margem de segurança bem boa, que seria mais ou menos nessa região aqui, ó, nos 6,35. Aqui eu começaria a ficar confortável com Cosan, que seria aqui uma 2017, né, que é esse suporte. Tem um outro suporte aqui em 2018, que é o do 6,80 mais ou menos, que foi uma região aqui de suporte antes, aqui no mês 4, ó, deixou um doji bem bonito aqui. Mas em resumo, Cosan, assim, eu não vejo muita coisa aqui não pra fazer. Eu não faria nada no momento com Cosan. Outra que tá bem legal aqui também, que eu gosto, é Semin. Já operei Semin uma vez, ganhei bastante na opção. Então, gosto bastante de Semin. Ela tem a CLTAzinha aqui, deixa eu botar no semanal. Então percebe que Semin, ela é uma empresa que abriu capital há pouco tempo, né? Abriu ali em 2021, abriu capital aqui em 2021. Aí ela teve uma queda bem forte aqui, estabilizou aos R$2 em 2022. E o que eu consigo desenhar aqui é uma LTAzinha aqui desde 2024. Então uma LTAzinha de médio prazo, dado que é de 2021 que a empresa abriu capital. E essa LTA é desde o ano passado, tem quase um ano aí. Fechou um ano agora, dia 3/6. Estamos no dia 20/6. Então é de um ano essa LTAzinha. E ela vem sendo bem representativa no preço da cotação, né? Então ela bateu aqui, ó, se eu não me engano, acho que foi nesse candle aqui que eu abri posição uma vez. Daí eu peguei toda essa alta aqui. Eu tava em opções, deu quase uns 700%. Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece a gente fica bem feliz. E então ela teve outro toque aqui, ó, deixou uma sombra bem grande no semanal, deixou um doji bem legal. E ela tá caranguejando aqui nessa região aqui. Então ela bateu, deixou um candle mais feio, logo depois ela entrou força aqui, então ela deixou uma sombra. Tá respeitando essa LTA aqui, vamos dar uma observada aí. Tem que ver também como que tá o minério de ferro graficamente, se tem algum sinal de alguma alta pro minério de ferro no curto prazo. Mas Semin tá bem legal o gráfico. Tem uma LTA aqui, uma LTB na verdade, né, uma linha de tendência de baixa bem distante aqui, então tem bastante espaço, né? Se caso ela fosse buscar essa LTB, ela teria um espaço de 20%, 25% quase, para chegar lá. Então, Semin, eu tô começando a olhar com melhores olhos para ela. Como não pode faltar, né, temos que falar dela, Petri 4, né, nossa maior petrolífera aí brasileira, né, faz bastante força no Ibov, então sempre bom de estar de olho nela aqui. Petrobras, eu sinceramente não... Deu uma boa alta, né? Na semana passada aqui agora, subiu quase 10%. E agora subiu essa semana, né? Vamos ver aqui. Parece... Ops, vou botar bem em cima aqui. Subiu quase 1% aí no final. Subiu quase 1% aí no fechamento da semana. Mas Petrobras, eu sinceramente não... O que... Pra mim, o bonde, né, teoricamente já passou, que era quando ela ficou caranguejando aqui nessa região aqui dos 29.
Foi quando saiu o tarifaço do Trump e tal. Caiu bastante, né? Caiu quase 20%. Então ele ficou bastante de lado aqui. Então quem confiou em Petri e nas petrolíferas em geral, Prio também, se deu bem. Eu não fiz nada aqui, Petri, sinceramente não operei nada aqui. Mas o que eu tenho aqui no gráfico além dessas. Porque as médias também estão bem afastadas, ó, ela não tem nenhuma. A LTA mesmo de longo prazo dela, 2016, e na pandemia, que são, né, crises bem grandes, tá bem afastada, então eu não gosto muito do Petrobras nesse momento. Mas ela tem uma região aqui de uma região de resistência, de topo histórico aqui. Então tem um toque, 2 toques, furou aqui, mas nesse caso a gente trabalha. É sempre bom trabalhar com regiões, né? Então não com preços fixos, né? Então embora eu bote aqui uma linha só, é mais para eu me nortear, que essa ali é uma região de suporte, né? Então, às vezes bate na vírgula e já sobe, né? Mostra ali que é uma região, aquele preço exato é uma região de suporte, mas geralmente o mercado trabalha com regiões, né? Então, é sempre bom estar atento a isso. Então, Petrobras aqui, talvez busque aqui essa região aqui de topo histórico de novo, que é uma forte resistência aqui. Chegando nessa região tem que ver como que ela se sai, né? Então, se ela tem força para romper ou se ela vai bater e voltar. Então, mas no momento eu não vejo nada muito legal para Petrobras. Indo para varejo agora, né? Tô tentando trazer vários setores, né, para poder ter uma diversidade maior nas empresas. Então falei um pouco de banco, falei um pouco de petróleo, mineradora. Vou falar agora de varejo. Tem algumas de construção civil. Então estou tentando trazer um pouco mais de dinamismo aqui para ficar mais interessante. Bom, C&A, cara, foguete, né? Há uns quase 3 anos, 2 anos, menos de 2 anos aqui, 2 anos e meio. A ação explodiu, né? Saiu aqui de 1,80 e poucos para quase R$ 18, então pô, uma valorização aí de 870%. Isso no mercado à vista é muito raro de se ver. Então, dado essa última pernada aqui bem forte de C&A, eu tracei essa linha de tendência de alta com 2 toques apenas. Então, já é uma linha de tendência de alta, mas não é uma linha de tendência de alta que dá para se confiar tanto, né? Eu gosto que ela tenha mais toques e que ela seja um pouco mais longa. Porém, como C&A também é uma empresa nova, que abriu capital recentemente, né? Abriu em 2019, a linha de tendência de alta é desde o fundo, né? É desde o fundo histórico da ação. Então, tem esse ponto aí que ajuda essa LTA. E daí, C&A também é aquela mesma região ali que mesmo caso que eu falei de Petrobras, né? Petrobras estava tinha uma região aqui bem forte de topo. Mesmo caso de C&A, tinha essa regiãozinha aqui de topo, ó. Pode ver que bateu aqui uma outra vez. Entrou muita sombra, ó. Entrou muita força vendedora. Realização aqui, só deixou sombra e caiu. E aí chegou e conseguiu romper essa região. Porém, se deparou com outra região, que é a região do topo histórico, lá do IPO. Que é basicamente lá de 2019, quando a empresa abriu capital. Então tem esse topo histórico lá de trás, então tem essa memória de preço. Foi o preço basicamente que ela abriu as negociações. Então depois aí de quanto tempo? 1.400 dias, ela volta ao mesmo patamar lá que ela abriu o capital. Então quem entrou no IPO aí
embora a ação tenha subido quase 800% nos últimos anos, quem entrou no IPO agora que tá chegando no 0 a 0, né? Passou muito tempo aí perdendo bastante dinheiro. Então, o que eu vejo pra C&A? No semanal, cara, as quatro médias apontadas para cima aqui, basicamente, menos a de 252 aqui tá um pouco mais lateral, mas ainda tá inclinando para cima. As outras três apontadas bem para cima. Tem essa LTA aqui passando nessa região. E tem essa região de topo, de mini topo aqui, que é uma região de suporte. Eu vou até tirar isso aqui já. Porque o que eu prefiro olhar C&A nesse caso? Olhar a linha de tendência de alta. Que daria aqui uns 36% para bater, mas talvez ela pode caranguejar aqui e vir bater mais ou menos aqui, né, nos R$ 13. Então, se eu fosse fazer alguma coisa em C&A, eu faria no toque nessa região aqui da LTA. Não faria nada agora, até porque reparem que bate no topo histórico e só deixa sombra. Então, de fato, tá entrando força vendedora nessa região, né? Até porque tem muita gente que tá com posição aí com bastante lucro. Então, realiza os lucros, né? Quando chega nesse patamar de preço. E também é uma empresa de varejo, sensível a juros, Selic subindo de novo aí, mantendo esse ciclo, né, de alta de juros. Embora a ata ali do Copom tenha sinalizado que eles deram fim no cenário, na alta de juros vão manter daqui para frente, né, não vão ter mais altas. Ainda é um juro de 15%, né? Então, um juro bem alto. É o maior juro desde 2006, se eu não me engano. Eu li esse dado. Então, empresa de varejo é sensível, vai sofrer. Então, eu não faria nada agora. Eu esperaria um toque aqui nessa LTA, que também é uma correção super normal, né? Para uma empresa de varejo. Bom, então para C&A o que eu vejo é isso. Eu esperaria aqui uma correção aqui até a região dos 13, 12,80, que é essa região aqui da média, mas eu esperaria mesmo um toque aqui nessa LTA. Bom, outra aqui bem legal também que a gente gosta e está no nosso ranking de ações é Cury, empresa aí de construção civil, né? Então, de forma geral também, Cury tem, abriu capital bem recente, 2020, ela tem capital aberto. Ela teve esse fundo histórico aqui de 2022 e tem uma LTA traçada aqui também desde 2022, com mais um toque aqui em 2025. No diário, tá com as três médias apontadas bem para cima, tanto as médias mais longas quanto as mais curtas. E aí a mais curta aqui, né, tá meio lateralizada. E também, vamos botar aqui no semanal para ficar legal de mostrar, é a questão do região de topo histórico. Ó, de novo, também outra empresa fez um topo histórico, aí deixou sombra. Esse topo duplo aqui tá bem parecido com o do Ibov, ó. Ó, topo duplo, aí caiu, aí não venceu, não venceu. Topo duplo, aí chegou, não venceu. Então tem um topo duplo. E daí vence, até que uma hora rompeu, né? Rompeu essa região de topo aqui. Subiu mais um pouco e agora tá lateralizada aqui, né? Depois de vencer o topo da máxima histórica. Dado o cenário que eu já falei, macroeconômico, Selic, etc. É uma empresa de construção civil também. O que ficaria legal para mim? Tanto o toque na LTA ou esse reteste aqui agora de cima para baixo, né? Do que era antigo topo histórico, da antiga resistência, vira suporte. Então eu gosto também bastante dessa região aqui. Inclusive está melhor do que C&A, por exemplo, porque para ela chegar no topo histórico dela é uma correção de 14%. Então, uma empresa de construção civil, 14%, se bobear, ela entrega isso uma semana. Uma semana ela cai 14%. Então, fica bem legal, é uma empresa boa. Acho que é a única empresa, se eu não me engano,
de construção civil que tem EVA positivo, então que gera valor econômico, né? Sabe administrar os seus recursos, sabe o que está fazendo com o seu dinheiro. Então, setor super complicado, né? Super cíclico. A empresa aí gera valor econômico, então é uma baita empresa. Gosto bastante de Cury. E graficamente aqui eu esperaria esse toque de cima para baixo na região de resistência aqui, que pela bipolaridade agora seria uma região de suporte. Olhando aqui agora para outra, né, blue chip da nossa bolsa, Vale, né, o ativo aí mais chato da bolsa no ano, é verdade seja dita. Vale tá numa consolidação aqui gigante, né, desde 2021, então, ó, tá num caixotão aqui gigante. Mas entrou numa região legal aqui hoje, ó. Entrou de novo nessa zona aqui dos abaixo dos R$ 50, que é uma resistência, é um suporte, né, bem bom para Vale e casa bastante com Semin. Então, eu vou até trazer aqui na próxima já o minério de ferro, porque eu não tinha reparado nisso. Semin tá bem bonita graficamente e Vale também entrando numa região de suporte. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o minério de ferro, que talvez abre possibilidade para essas duas mineradoras. Daí só finalizando o Vale, tem essa LTA, essa LTB aqui lá desde 2023, que é mais ou menos a região de topo histórico aqui da empresa. Uma região aqui bem forte, então vai batendo e vai voltando. Então quem sabe Vale pode buscar de novo essa região aqui, que daria uns 10% de alta. Bem interessante. De modo geral, ela tem alguma coisa aqui? Tem uma LTAzinha aqui. Zinha não, né? Uma LTA zona desde 98. Então, pode ver que são toques aqui realmente bem nas crises, né? Então, por exemplo, 98 foi o quê? Crise da Rússia, se eu não me engano, ou crise do México, por aí. Aí, de novo, crise da Dilma. E ela tá andando aqui bem longe, né? Bem afastada dessa LTA. Mas é uma LTA muito importante. Então, se ela chegar próximo dessa LTA, fica bem legal. Mas isso lá num futuro distante, né? Porque teria que ir quanto? Teria que ir mais 40%, vale a R$ 30. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, quem sabe um dia ela volte a bater aqui nessa LTA. Mas o que a gente tem no momento é essa região aqui de novo. Essa região boa aqui dos R$ 49. Que Vale voltou a entrar. Deixou um candle aqui bem feio aqui também de queda. Eu vou trazer o minério aqui no próximo e daí eu já volto. Bom pessoal, então trazendo aqui o minério de ferro. Olha que legal que tá. Nem tinha reparado nisso. Por isso que é bom fazer esse tipo de vídeo. Que daí eu olho vários ativos para poder escolher, né, os melhores ali que eu tô achando. E daí a gente acaba acompanhando mais de perto, né? No minério de ferro, no gráfico semanal aqui, ó, 1S, a gente consegue ver que tem uma LTA desde 2015, então uma LTA bem antiga, com um toque aqui em 2022. E perceba que ela tem mais um toque aqui no meio do ano passado. E está chegando nessa regiãozinha aqui bem interessante, olha, vamos mostrar aqui. Bateu na LTA, deixou um doji e basicamente essa semana o minério ficou parado, ficou 0,11%, ficou parado. Então, cara, muito interessante. Vale e Semin estão graficamente em umas regiões boas. O minério está numa região boa também. Vamos mostrar aqui no diário, olha só como é que fica. No diário também bem legal, ó. Nossa, minério também tem gap, né? Por isso que Vale é cheia de gap, né? Olha como tem gap aqui. E também, né, tem uma premissa da análise gráfica que todos os gaps são fechados. Então tem essa região aqui de gap até os 98 mil pontos para buscar. Como que eu fecho aqui? Aí, pô. Quanto que daria isso aqui para fechar esse gap? 4% de alta no minério.
Legal. Bom, pessoal, eu fiquei bem animado agora com essa informação de Vale. Vou, vou dar mais uma estudada, mas é isso. Pô, minério de ferro é uma posição, região de preço bem boa, uma LTA muito longa. E as mineradoras uma região de preço bem legal. Daqui a pouco sai uma notícia aí de estímulo da China. E daí vão falar que foi por causa da notícia, né? E não que o gráfico tava falando isso já há algum tempo. Mas, bom, finalizamos aqui então com com esse gráfico aqui do minério de ferro. Bem bonito esse gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Se você novamente, né, eu convido vocês a criar uma conta aqui na Finova. Ainda estamos totalmente gratuitos, então aqui você tem acesso à nossa ferramenta, o rastreador de mercado, o ranking de ações, né, que filtra as melhores ações aí pelo seu valor econômico agregado. Então, de basicamente 200 empresas aí que a gente analisa, sobram ali mais ou menos 25 que passam, né, nossos filtros. Então, muito bem. É muito legal também essa ferramenta do ranking de ações. O rastreador de mercado também, é o meu xodó, né? É a minha favorita. Dá de fazer muita coisa com ele, dá de operar no longo prazo, dá de operar no curto prazo, dá de fazer swing trade por opções, dá de fazer compras para carteira de longo prazo. Então, o rastreador também é bem legal. Tem a parte da comunidade também, né? Que você pode estar conversando diretamente comigo, ou com o Luiz também, né? Que é meu parceiro aqui na Finova. Ou também você pode conversar com outros usuários, né? Trocar ideia, mostrar o que você tá enxergando, qual papel que você gosta, que você não gosta. E também temos a área de análise, né? Justamente onde eu botei aquele primeiro trade lá da... Opa, TradingView. Justamente onde eu botei aquele trade de BBSE, que a gente abordou aqui hoje nesse vídeo. E também provavelmente vai aparecer alguma coisa lá sobre minério de ferro, Semin e Vale, né? Das mineradoras no geral. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte o vídeo, comenta aqui o que você achou. Feedbacks também são bem positivos. A gente tá... É o episódio piloto aqui, né? Então, obviamente que tem muita coisa a melhorar ainda. Mas comente se você gostou do formato, do que foi abordado. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até o final. Abraço!